Então aqui Efésios 4:17, 4:17 ao 24, da Bíblia amplificada, olha só. E testifico no Senhor, no nome do Senhor, como em sua presença, para que não andeis mais acho que faltou o ali, né? Como andam os gentios, na vaidade, na loucura, presunção, vacuidade, futilidade dos seus pensamentos. Vacuidade aí do que é vácuo, vazio. Vacuidade de futilidade dos seus pensamentos. Paulo está instruindo a igreja, nós, a não andarmos mais como gentios. Eles andam na vaidade, na loucura, presunção e vacuidade e futilidade dos seus pensamentos. Semana passada nós vimos que nós não caminhamos mais pelos nossos pensamentos, certo? Nós caminhamos pelos pensamentos pela palavra. Ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a teu respeito. Muito legal que a gente meditou lá, o Gerson puxou na sexta-feira, do original lá, pensamentos. O que é o pensamento de Deus? O que Ele imagina para nós, o que Ele projetou para nós. E sabemos que sempre o que Ele tem é melhor. Sim ou não, gente? Sempre o que Ele tem é melhor, infinitamente melhor do que a gente pensa ou imagina. Tá escrito, a gente leu semana passada, quer dizer, citou semana passada também, né? Efésios 3:20, que Ele pode fazer muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. E aí, não mais segundo os nossos pensamentos, não andamos mais como eles andam, segundo os seus pensamentos. Entenebrecidos, né, obscurecidos no entendimento moral, entendimento moral. Separados, alienados, banidos da vida de Deus, sem participação nela, pela ignorância, falta de conhecimento, percepção e cegueira voluntária que há neles, pela dureza do seu coração, dada a insensibilidade da sua natureza moral. Olha só, então os gentios, eles vivem a própria maneira. Nós vivemos a maneira do Espírito Santo. Eita, nós! Já começou, hein? Olha o fogo aí, queimando. Então, eles vivem segundo o que eles pensam. Nós, a maneira do Espírito Santo, né? Maravilha, o Espírito Santo está sobre nós. Quem pode ser grato pelo Espírito Santo aí? Graças pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, que nos revela Jesus. E aí, eles andam a maneira deles, certo? Os quais, havendo perdido todo o sentimento, presta atenção, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza que os seus desejos depravados sugerem ou exigem. Lembra de semana passada que a gente leu em Romanos, que nós não nos submetemos mais ao pecado para cumprir os seus desejos? Os ímpios vivem desse jeito, cumprindo os desejos e vontades do pecado e da carne. Nós não. Diga eu não. Isso aí, vamos declarando. Mas nós, olha só, vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados. Quem foi ensinado aí? Amém? Como está toda a verdade em Jesus, encarnada e personificada nele. Ele é a verdade. Então, a verdade dele. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, descartar ou lançar fora o antigo e não regenerado, renovado eu, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Que se corrompe pelas concupiscências são desejos malignos desenfreados, do engano. A gente já falou aqui sobre engano, né? Trouxe uma série de 3 mensagens sobre o engano, de que não seremos enganados. E os ímpios vivem debaixo desse engano, pela concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito da vossa mente, olha que legal, tendo uma nova atitude mental e espiritual. E vos revistais do novo homem, o eu ou o ser regenerado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Então vamos lá, essa é uma advertência de Paulo, Efésios 4, 17 ao 24. Qual que é a advertência dele? De não vivermos mais, porque Efésios era uma igreja de gentios, né? No capítulo 2 ele fala assim, ó, vocês eram sem Deus, eram sozinhos, vocês eram estranhos às alianças, não tinham aliança, eram considerados pelos circuncidados na carne, incircuncisos. Então, Efésios, assim como nós também, eram gentios, não tinham nenhuma aliança. A própria aliança da lei, os 10 mandamentos e ainda os 613, foram escritos para a igreja de Israel, o povo judeu, não os gentios, que no caso não eram os gregos, né? Os efésios, que estavam ali na região da Grécia. Então, foi escrito a ele. Por isso ele diz, não andem mais como os gentios. Por que ele não fala dos judeus? Os judeus, apesar de terem um zelo sem conhecimento, eles ainda vivem debaixo da lei. Eles ainda procuram honrar a Deus. Procuram honrar. Jesus, por exemplo, repreendeu os fariseus, dizendo que eles honravam a Deus com a boca, mas não com o coração. Mas eles procuravam honrar a Deus de algum jeito, estavam buscando a Deus. Então era diferente de um povo gentio. Gentio era considerado, ainda até hoje, considerado pelos judeus, um povo sujo, né? Considerado, não é povo de Deus, eles consideram assim. E por isso que Paulo, ele dá essa advertência, por isso que isso serve para nós, para não andarmos mais como nós éramos antes, né? Acho que pelo menos a maioria daqui de nós não nasceu num berço com a madeira de acácia, a madeira da arca de Noé, né? Madeira da arca da aliança, num berço evangélico. A maioria de nós nasceu no mundo mesmo, né? Na coisa feia lá. E por isso essa advertência serve para nós, para não vivermos mais como vivíamos antes. Mas a advertência é o quê? Se despir do novo, tirar o novo e colocar perdão, hein, gente? Tirar o velho, deixa eu corrigir esse nome de Jesus, tirar o velho e se revestir do novo, isso todos os dias. E vos renoveis no espírito da vossa mente, tendo uma nova atitude mental e espiritual, e vos revistais do novo homem, o eu ou o ser regenerado, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Essa é sua identidade, sua e minha. Você e eu fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Declarei, eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Aí, justiça e santidade, esse é quem você é. Então, essa é a advertência de Paulo. E aqui eu quero somar com Romanos 12, 1 e 2. Eu peguei da versão NVT, olha só. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo o que Ele fez por vocês. Olha que legal. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo, olha essa palavra, do tipo que Deus considera agradável, porque tem um que Ele não considera. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Esse é o culto racional de vocês. Então olha que legal. O que eu faço para Deus é em resposta do que Ele fez por mim. Essa é a verdadeira adoração. Ele me amou e eu posso amá-lo. Nós amamos por quê? Yes! Então nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós o adoramos porque Ele é digno. Porque Ele começou a boa obra em nós. Olha, Ele começou e nós vamos respondendo. Isso aí, diga amém mesmo. Ele começou algo em nosso interior, nos fez nascer de novo, e aí a gente vai progredindo, vai alcançando a perfeita varonilidade. O homem perfeito. Estava lendo hoje, antes de vir para cá, 1 Coríntios 15. Ali, né, fala sobre a ressurreição, sobre o novo corpo que a gente vai receber, que é plantado um corpo em corrupção e é colhido um corpo em incorrupção, incorruptibilidade. Isso é o que Ele fez e está fazendo em nós. Essa vai ser a nossa recompensa. Se você está aí descontente com o seu corpo, fique em paz. O final é glorioso. Cara, se você pensa que teu corpo é forte, você não viu o corpo glorificado ainda. Eita, nós! Então, é o que Ele começou e nós vamos só respondendo a Ele. Portanto, entreguem o seu corpo, esse corpo que a gente tem agora,
ele deve ser entregue, como a gente viu no capítulo 6, de não entregar-se mais ao pecado, mas entregar-se a Deus. Aí é o que ele está dizendo aí, ó, entregue-se, pois, a Deus, né? Por causa de tudo que ele fez por vocês, por causa. Então, Deus me salvou, amém. Então, ele é digno do meu corpo inteiro. Ele é digno da minha mente, das minhas palavras, dos meus pensamentos, do meu coração, das minhas atitudes. Ele é digno ou não é? Então não é o sacrifício vivo, não é para eu merecer, é porque ele merece. Porque ele fez por nós, então agora eu vivo para Deus. Lembra que eu falei também de viver para Deus? Que não estou vivo para Deus, estou vivendo para Deus. Eu não tenho só uma vida, eu vivo essa vida para Deus. Né? Agora, como eu falei aqui, ele é digno de receber as minhas palavras, os meus pensamentos. Né? E nós não podemos separar, uma coisa que eu estava pensando ontem também, nós não podemos separar a nossa vida com Deus da nossa vida secular. Muitos de nós ainda fazemos isso. Não, aqui eu tenho a minha vida, mas hoje é o dia do Senhor, domingo, vou para a igreja. É a vida toda. Porque se a gente separa como se tivéssemos uma vida dupla, a gente não vai experimentar a vida de Deus. Porque eu também citei aqui Jeremias, domingo passado, que não cabe ao homem decidir os seus passos, nem ao que caminha determinar o seu caminho. Cabe ao quê? Eu escutar a voz do Espírito Santo e seguir o caminho dele. Porque Jesus é o único caminho. Olha aí, pega essa, hein? Jesus é o único caminho. Eu não posso ter o meu caminho e aqui colateralmente o caminho que eu acho que eu tenho que viver. É o caminho à minha maneira e o caminho à maneira de Deus. Não existe esse caminho. Para nós que nascemos de novo, nós andamos nos caminhos altos de Deus e nos pensamentos altos de Deus. Amém. Verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então eu tenho que experimentar a vontade dele, não a minha. Às vezes eu tenho as minhas vontades, mas eu tenho que fazer o quê? Não me amoldar a esse mundo, aos costumes, ao comportamento e costume desse mundo, mas eu devo me deixar renovar. Eu devo me sentar diante da palavra e deixar o Espírito Santo, eu comentei aqui semana passada também, deixar ele colocar os pensamentos dele na minha mente. E aí, olha só que legal, combatendo todo o pensamento, todo o sofisma, toda a fortaleza. Nós é quem combatemos como? Com os pensamentos de Deus contra os pensamentos da carne, do mundo. E nós, como é que eu combato um pensamento? Com outro pensamento e ainda com uma confissão. Não tem de combater um pensamento com outro pensamento. Você tem que falar. Porque quando você pensa, você pensou, vou fazer uma coisa errada. Aí você só pensa, não vou fazer. Só pensa. Você tem que declarar. Porque quando você declara, as suas palavras determinam as suas ações. O seu pensamento determina a palavra, mas a palavra determina a ação. Quando você fala, você age de acordo com o que você falou. Eu criei, por isso aqui. Então eu criei com o meu coração, falei com minha boca. E aí a salvação veio. É o que Paulo diz em Romanos, acho que é 10, né? Crer com o coração, confessar com a boca e ser salvo. Então eu creio, declaro. Diga eu creio e então declaro. Isso aí. Continuando aqui, olha que legal, Jeremias 18, de 1 a 6. Olha que legal esse texto. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, depois, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirá as minhas palavras. Do que eu quero falar aqui? É o texto que a gente veio vendo. A gente viu Efésios, de não caminhar mais segundo os gentios, mas caminhar segundo a nova natureza. E aí o que a nova natureza faz? Ela entrega o corpo a Deus, não mais ao pecado, ela entrega o corpo a Deus, renova a mente, experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, nós não nos amoldamos ao costume do mundo, certo? Imagina que nós somos barro na mão do oleiro, só que tem o oleiro do mundo, que é o diabo, e tem o oleiro que é o Senhor, o Espírito Santo, certo? Na mão de qual oleiro você vai se entregar? Uau!
Declara alto aí, que nem a irmã Neide. De Deus, do Espírito Santo. Mas esse texto é muito legal, olha só. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Primeira coisa que eu quero te dizer, o Espírito Santo é entregue a te transformar. Não, você não recebeu, o que é isso? Uma palavra forte dessa. O Espírito Santo é entregue ao trabalho de te transformar. Amém. Aleluia! Ele é entregue em sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, pega esse detalhe, se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Entendeu? Os pensamentos de Deus é o que moldam os meus pensamentos. O coração de Deus é o que molda o meu coração. Tem um molde do coração de Deus. E tem um outro molde do coração do mundo, o coração de pedra. Mas aí eu pego o meu coração e vou colocar no molde do coração de Deus, não no coração do mundo. E ele diz, se estragou na mão. Olha que legal. O melhor lugar para alguém quebrar é na mão do oleiro. Agora depende do oleiro. Muito legal isso, né? Eu estava ouvindo uma conversa entre o pastor Judson de Oliveira e Luiz Hermínio. E eles, vocês sabem, quem conhece sabe, aqueles caras são doidos. E eles declaram isso aí, o melhor lugar para você quebrar é na mão do oleiro. Exatamente baseado nesse verso, né? O melhor lugar para Jesus me quebrei, mas estou na mão dele ainda. E aí ele vai tornar, me moldar, segundo bem lhe parece. Vai concordando comigo aí em nome de Jesus. Ele vai me moldar segundo o que bem lhe parecer. Beleza, você caiu, filho, mas você ainda está na minha mão. Jesus fala, ninguém pode arrebatar-vos das minhas mãos. Ei, João 10, né, eu acho. Ele fala, e ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Então nós estamos nas mãos do oleiro verdadeiro, o Espírito Santo. Então ele nos molda. Então estamos caminhando com ele e erramos. Beleza, se andamos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Amém. Aleluia! Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas vamos aí, imagina que você está caminhando na luz, você está enxergando, mas às vezes tropeça, tem lá um acidente de percurso, continua na luz. Não decide sair. Ah, errei, agora vou, que nem eu falei, vou deitar o pé. Não faz isso. Continua na mão do oleiro. Continua com o coração e continua mantendo a renovação da mente, a metanoia, né? Do original lá, grego. Metanoia, mudança de mente. Continua mudando sua mente. Se você errou, aí você tem um pensamento, caramba, errei, e agora? Continua na renovação, continua no que você meditou. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E você continua andando na luz. Diga, eu continuo andando na luz. E o vaso estragou na mão dele, né? Mas ele tornou a fazer outro dele na mão, segundo bem lhe pareceu. Então, veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vocês como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel, ó igreja do Senhor Jesus, ó igreja solo da graça. Assim somos nós na mão dele, cara. Enquanto a gente estiver na mão dele, ele vai fazer o que ele bem entende. Agora, não é ser um NPC. Meu Deus, Guilherme, o que é NPC? Você vai entender agora. É uma obra do inferno, está aí no TikTok, no Instagram, no YouTube, de pessoas. O pastor falou isso porque eu mostrei para ele um dia. Deixa eu te explicar. E é até importante para você estar orando nisso, porque isso está pegando nossas crianças. Olha só. NPC é um personagem de um jogo. Isso faz parte de um jogo. Um jogo onde tem lá a primeira pessoa, onde você joga e controla o personagem, só que tem outros personagens
Tipo, você está numa rua e tem uns personagens lá que estão dirigindo um carro ou fazendo alguma coisa. E quando você vai interagir com esse você que está jogando com o bonequinho da primeira pessoa, você interage com esse NPC, com esse personagemzinho, e você interage e ele tem algumas funções que são secundárias. Ele vai só responder a ordem que você dá ali. E o que estão fazendo hoje, os idiotizados? Eles estão entrando na frente de uma câmera e fica ali 3, 4 horas, só por causa da grana que ganha. Olha só o ridículo que essas pessoas estão fazendo. Fica ali, e aí, imagina que eu estou aqui, na frente do celular, e tem um NPC lá, reagindo. Aí eu mando uma xícara de café. Aí a pessoa fica assim, xícara de café, xícara de café, xícara de café. Se eu mandar 150 mil xícaras de café, a pessoa vai ficar ali, xícara de café, obrigado, xícara de café, obrigado, e fica ali. Você entende que isso é do inferno, é engraçado, só que é do inferno. Se você vê, você consegue ver o Satanás estampado assim na tela. Você consegue ver. E tem outras coisas mais underground, mais debaixo dos panos. Por quê? Porque ali tem uma pessoa e do outro lado tem um pervertido. Falando, vai lá, tira aí a roupa, a parte de cima. Mostra aí a tua parte íntima, entendeu? E o NPC, a pessoa que está ali, para ganhar o dinheiro que a pessoa também está colocando ali, pelas views que ela tem, pelo acesso que ela tem, e ela está se vendendo. Mas nós não somos assim na mão de Deus, gente. Não. É porque a história foi triste? Por isso você deu esse amém fraco aí? Ninguém aqui é NPC na mão de Deus, gente. Ele nos molda para sermos a imagem de seu Filho. É como Romanos 8, 26, eu acho, se não me engano, diz que nós fomos predestinados, 28 a 29, predestinados a sermos conformes à imagem do seu Filho. E ele nos molda, ele vai fazendo lá, você tem aqui um cabelo igual a de Jesus, você tem aqui uma feição, um sorriso igual a de Jesus, ele vai nos moldando. Claro que cada um com suas características, mas Deus é tudo em todos. Amém. Não é isso? Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus, nosso irmão mais velho. Geralmente os irmãos se parecem, né? Ainda mais na minha família, se vocês verem, na terça-feira passada foi para a formatura da minha irmã, colação de grau lá, ela se formou em radiologia, e eu estava mais atrás, era um auditório onde tinha o banco assim, estilo mais antigo, né? Que tem um palco embaixo e as cadeiras assim, subindo, tipo cinema mesmo, e ficaram apontando para mim, ó você lá, careca. Falando para ela, ó você lá, você tá ali, tá aqui? Isso aqui é peruca? Né? Brincando com ela assim, porque a gente parece muito, e os outros irmãos também, né? A gente é muito parecido. E com Jesus não muda. Eu e você somos parecidos com Jesus. Glória a Deus! Eu e você somos parecidos com Jesus. Cristiano fez um comentário muito interessante ontem sobre o Gé. Falou que as irmãs são muito parecidas, mas o Gé não tem nada a ver com ela. Né? Ela até falou assim, será que ele é adotado? Não, é porque eles são da mesma família. É que algumas famílias são assim, né? Algumas família do pastor mesmo, né? Acho que só quem estava lá, o homem que estava lá no velório. O Josa. Isso. Eu acho que parece um pouco mais. Mas o Baal, totalmente preto, quase meia-noite da vida, nada a ver. Algumas coisas nos trejeitos, mas isso é normal. Mas quanto a Jesus, nós somos sim muito parecidos com Ele. Olha para quem está do seu lado aí, você é muito parecido com Jesus. Cara, você é muito parecido. O seu jeito de falar, a sua mansidão é igual a de Jesus. Ei! A sua paciência é igual a de Jesus. O seu temperamento é igual ao de Jesus. Ei! É isso aí. E Ele nos molda exatamente igual a Jesus. Ele vai, beleza, essa parte aqui não está ainda muito igual, vou continuar moldando. A obra dele não para, é até o fim. É até a gente subir para a glória. Amém, gente? Então é isso. Nós
precisamos nos entregar à obra dele. Outra coisa, né? Ele está entregue à sua obra, mas nós precisamos nos entregar à sua obra. Né? É as aulas aí da nossa profetisa, Cláudia, que ela diz, cara, se a gente não está ainda semelhante a Jesus, falta a gente se entregar um pouco mais. Como ele está entregue à sua obra, eu me entrego à sua obra em minha vida. Precisa, cara, medita na palavra. Eu sei que, como o pastor disse aqui, é hábito. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E meditar na palavra é um hábito. Não é uma coisa que, vou fazer aqui, vou meditar na palavra. Não, é uma coisa que você tem que ter hábito. Se você não tiver hábito, não vai dar certo. Você vai fazer uma vez ou outra e não vai ter o efeito desejado em sua vida. Vai ser como você lê uma matéria de jornal qualquer. Mas quando você tem o hábito de ler, de reler, de anotar, de falar, de orar o verso. Alguém já fez isso? Pega um texto da Bíblia e ora o texto da Bíblia, né? O trecho da Bíblia. Orar a palavra. Nós precisamos orar a palavra, meditar na palavra e confessar a palavra, praticar a palavra. É tudo a palavra de Deus. Uma coisa que ela falou aqui também, nós precisamos nos encher da palavra. E sabe que o Espírito Santo te dirige pela palavra? Ele não te dirige por uma coisa que ele pensa. Porque foi ele também que escreveu, né? Eu já citei aqui, que foi o Espírito Santo quem inspirou os homens de Deus a escreverem a Bíblia. Então, se ele inspirou a escrever e as direções estão aqui, ele não vai pegar de outro lugar. Ele não vai pegar... lembra aquele livro cristão que você leu? Então, pratica aquilo lá. Não é assim. Já comentei também que livros cristãos são excelentes. Tem um monte lá em casa, eu vou comprar ainda um monte, vou ter uma biblioteca na minha casa, mas não são eles que vão dirigir a minha vida. É a palavra de Deus, né? Então, deixe a palavra lavar os seus pensamentos, né? Porque pensamentos, eu falei, pensamentos são palavras, são transformados em palavras. Então, essas palavras aqui foram todas pensamentos um dia. Um dia o Espírito Santo pensou e mandou os homens escrever. Entendeu? Todas as palavras são pensamentos. Então, nós, como baús na mão do oleiro verdadeiro, Espírito Santo, diga, eu estou na mão dele. Na mão do Espírito Santo, ele vai nos moldando e vai nos fazendo mais semelhante ao Senhor Jesus. Como a gente declarou, em pensamentos, palavras e ações. E Filipenses, né? E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Vamos voltar ao texto. Paulo faz essa oração e também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Isso é uma oração. Isso aí você pode, olha, a gente falou de orar a palavra, pode pegar esse trecho bíblico e orar. Oro, vamos orar agora? Fala assim, eu oro para que o meu amor aumente em conhecimento e toda percepção. Aleluia! Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Olha aí, é uma preparação. É uma coisa que eu vou progredindo até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo, meu amor vai aumentando, o meu conhecimento sobre Ele vai aumentando, a minha percepção sobre Ele vai aumentando. Lembra de percepção? A gente leu no texto de Efésios que a percepção dos gentios ela é coberta. Eles não têm percepção, eles não têm sensibilidade para com Deus. E sensibilidade para com Deus é muito legal, uma coisa que eu e você construímos. Não é uma coisa que nasce assim. Eu escutei a palavra, agora eu estou sensível. Não é isso. Jeremias 29, 11, a gente citou aqui. Mas o verso continua. Vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eu vou ser achado. Tiago declara: acheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Então a nossa intimidade com Ele é construída. Não é, eu vou impor a mão sobre você, você tem agora intimidade com Deus. Não recebe essa unção aí não. Se você não for para casa e meditar na palavra, orar, confessar, praticar, não vai acontecer nada. Vai ser só uma oração.
É como se eu orasse no vento aqui, ó. Tenha intimidade com Deus. E você não for praticar, vai ser a mesma coisa. Como se eu impôsse as mãos sobre o vento. Entendeu? Mas, se eu oro por vocês aqui, e eu oro agora em nome de Jesus, que o relacionamento de Deus na sua vida aumente e você frutifique cada vez mais. Em nome de Jesus. Mas agora você vai para casa, meditar, orar e confessar. Senão não adianta. E vocês aprovem, olha só. Para que o meu amor, a minha percepção e o meu conhecimento aumenta? Para que eu aprove as coisas excelentes. E sejam sinceros, verdadeiros, né? E inculpáveis para o dia de Cristo. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Entendeu? E aí eu me encho de fruto. Entendeu que é uma progressão, os 3 versos? Olha só, e também faço essa oração para que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Propósito. A sua vida tem o propósito de glorificar a Deus. Por isso nós devemos ser moldados segundo a ideia dele, segundo os pensamentos dele e não eu. E isso é vida de ressurreição, viver para Deus. E aí eu faço esse desafio para você. Portanto, fortifique-se na graça, tome posse dessa vida de ressurreição e passe a reinar em Cristo. Amém. Toma posse, é que nem Paulo declarou, toma posse da vida eterna para Timóteo. Toma posse da vida eterna, cara. É eu e você que vamos lá e pegamos essa vida. Não sou eu que, o Espírito Santo, me entrega aí. Eu tenho que buscar, cara. Tem que buscar. Você não veio da sua casa aqui para a igreja? Está recebendo a unção aqui agora, diga aleluia. Está recebendo o Espírito Santo. Está recebendo aí instrução para a semana. Está recebendo renovação da mente. Recebendo uma nova unção. Eu declaro agora sobre cada um de vocês, uma nova unção, uma unção renovada do Espírito Santo sobre a vida de vocês. Nos pensamentos, nas palavras e nas ações, em nome de Jesus. Então você vai recebendo, vai tendo, vai crescendo, progredindo no amor, no conhecimento, na percepção. Para quê? Para glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito, para reinar em vida em Cristo. Amém, gente? Amém. Vamos glorificar a Deus com palmas.